Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Exclamou então em altas vozes: És bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas 1:42. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Sejamos mais prontos a excusar do que a censurar. Muitas vezes nos arrependemos de um julgamento precipitado. Evitemos, portanto, qualquer apreciação pelo lado mau. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Meta do dia: não comentar os defeitos alheios, nem se ocupar com os maus atos de outrem. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando o desenvolvimento do sentimento da tolerância. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti nesse instante o auxílio na nossa condução diária, que consigamos, Jesus, trabalhar em nós atitudes melhores, possamos ter tolerância para com as falhas dos outros, para que também os outros possam ter tolerância para com as nossas falhas. Ajude-nos, Senhor, a ser mais amável, mais fraterno, mais bondoso, mais benevolente. Fica conosco, Jesus. Precisamos muito de Ti. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos há 37 dias da Concafras. Alta Floresta é uma das 6 cidades brasileiras que receberá a Concafras. A Concafras surgiu no ano de 1957 com o objetivo de reunir os trabalhadores espíritas que estavam na região do estado de São Paulo, realizando a campanha de Fraternidade Alta de Souza. E o melhor período que se encontrou pela espiritualidade foi no período do Carnaval. Então, todos os anos de lá para cá, isso já há 67 anos, o movimento Concafras foi crescendo, ampliando os seus campos de ação, chegando onde nós estamos hoje, realizando as campanhas e a confraternização. É um momento de estudo, momento de confraternizar e também um momento de praticar o Evangelho de Jesus. Então, o movimento Concafras é a formação de trabalhadores. Se você é espírita, se você é um estudado da doutrina espírita, um simpatizante da doutrina espírita, venha participar conosco. E caso você tenha curiosidade sobre o espiritismo, vem também conhecer a doutrina espírita. E queremos lembrar aos amigos que em fevereiro nós teremos também o início dos cursos em nossa casa espírita. Entre em contato conosco em caso para maiores esclarecimentos pelo WhatsApp 66984 667110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Ante o ofensor.
aquele que nos fere terá assumido, aos nossos olhos, a afeição de inimigo terrível. No entanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia de nosso pensamento e conduta, determina venhamos a perdoá-lo 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade absolutamente concordes com Jesus asseveram que é preciso desinibir o coração de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio na governança de nossas potências mentais, a fim que a tranquilidade se nos expresse na existência em termos de saúde e harmonia. Como, porém, realizar semelhante feito? Entendendo-se que a compreensão não é fruto de afirmativas labiais, é forçoso reconhecer que o perdão exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se um problema desse nos aflora ao cotidiano, a nós, os que aspiramos a seguir o Cristo, pensemos primeiramente em nosso opositor, na condição de filho de Deus, tanto quanto nós. E situando-nos no lugar dele, imaginemos em como estimaríamos que a lei de Deus nos tratasse em circunstâncias análogas. De imediato, observaremos que Deus está em nosso assunto desagradável, tanto quanto um pai amoroso e sábio se encontra moralmente na contenda dos filhos. Então, à luz do sentimento novo que nos brotará do ser, examinaremos espontaneamente até que ponto teremos ditado o comportamento do adversário para conosco. Muito difícil nos vejamos com alguma parte de culpa nos sucessos indesejáveis de que nos fizemos vítimas. Mas, ao influxo da divina providência, a cujo patrocínio recorremos, ser-nos-á possível recordar os nossos próprios impulsos menos felizes. As sugestões delituosas que teremos lançado a esmo, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que perpetramos, às vezes, até impensadamente, sobre o companheiro que não mais resistiu à persistência de nossas provocações, caindo por fim na situação de inimigo perante nós outros. Efetuando o autoexame, a visão do montante de nossas falhas não mais nos permitirá emitir qualquer censura em prejuízos de alguém. Muito pelo contrário, proclamaremos de pronto no mundo íntimo a urgente necessidade da misericórdia divina para o nosso adversário e para nós. Então, não mais falaremos no singular, diante daquele que nos fere. Eu te perdoo. E sim, perante qualquer ofensor com que sejamos defrontados no caminho da vida, diremos sinceramente a Deus em oração: Pai de infinita bondade, perdoai a nós dois. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Atenção, da editora ID,
capítulo 11. Meus amigos, nós estamos tendo aí já uma semana de assuntos referentes ao perdão. Desde sexta-feira, nós estamos estudando este capítulo 18, versículo 22 de Mateus. E a cada dia, Emmanuel vem com uma chicotadazinha, né? Ou uma baita de uma chicotada para que a gente possa cair na real. Sempre, e isso eu estou aprendendo muito nesses dias com Emmanuel, sempre existe os dois lados, né? Então, às vezes a gente está magoado com alguém, está ressentido, com ódio, e o Emmanuel nos chama a atenção que o outro também pode estar ressentido conosco. E a gente acha que é só a gente que é a vítima. E a gente acha que é só a gente que tem a verdade. E quando a gente observa e dá aquela olhadinha mais profunda no nosso ser, nós vamos perceber que cada um de nós, dentro do ponto de vista que a gente está olhando, nós temos a razão. É claro que, a partir do momento que as conversas vão se entrelaçando, nós vamos tendo o esclarecimento. E pode acontecer de que aquela verdade que eu tinha no início, eu posso ir desconstruindo e tendo uma nova verdade ou um novo esclarecimento colocado. E achei muito interessante nesta mensagem de Emmanuel, que ele coloca aqui já no final da mensagem, que depois de olharmos todos esses pormenores nas relações fraternas e nas relações amorosas ou nas relações de trabalho, enfim, nós devemos falar no singular. Aliás, não mais no singular, mas agora no plural. Quando a gente diz assim, eu te perdoo, né? A gente dizer essa prece, né? Pai de infinita bondade, perdoai a nós dois. E aí, no calor das emoções, a gente quer impor a nossa verdade e a gente não aprende. Eu vejo sempre, meus amigos, que sim, eu não tenho tanta experiência ainda, mas eu vejo sempre que nós temos muita dificuldade de ouvir. Nós temos dificuldade de conversar, porque a gente interrompe as pessoas na condução do seu diálogo, não deixa a pessoa concluir, a gente fica imaginando que ela quer dizer aquilo, ou seja, a gente quer colocar palavras na boca da pessoa e achando que é aquilo, e muitas vezes a pessoa fica constrangida, ou às vezes a pessoa já se irrita, porque tem uns que tá mais à flor da pele, então ela já explode ali mesmo. E o que a gente tem que fazer sempre, nós não vimos hoje na agenda da Reforma Íntima, que nós temos que trabalhar a tolerância, então a gente ouvir a pessoa até o final. Porque as pessoas, eu falo as pessoas me incluindo, né? Nós andamos doentes, nós temos carência afetiva, nós sofremos as dores físicas, temos as dores morais, os remorsos que passam por nós. Então, quando a gente vai num determinado ambiente, seja num órgão público, seja no privado, ou na rua mesmo, a gente escutar aquela conversa até o final, mesmo que a gente não queira ouvir. Porque a pessoa ela quer expor, ela quer desabafar, ela quer contar a sua história. Então a gente tem que ter esse cuidado no ouvir, não ficar interrompendo a pessoa, para que a gente consiga de fato angariar amigos. Né? Nós vamos ter ali mais uma pessoa que vai sair depois do atendimento conosco. Nós vamos ter alguém que vai orar pela gente.
nós temos alguém que vai, se alguém falar mal da nossa maneira de atender ou do nosso comportamento, é alguém que vai, não é assim. A pessoa é desse jeito, o José é assim, a Maria é assim, o Francisco é assim. Então, nós vamos tendo amigos do nosso lado. Então, isso é importante. E alguém que vai, nos momentos de prece, que lembrar, vai ter gratidão a Deus por a gente ter ouvido. Que coisa maravilhosa, né? Às vezes eu relembro durante o dia, às vezes estou passando na rua, em algum determinado, eu lembro que ali mora alguém que eu conheço. Eu estou procurando ter esse hábito, né, de passar em frente, seja uma pessoa que eu não gosto tanto, que não simpatizo, mas ao invés de eu ficar lembrando do ocorrido negativo, eu faço, oh, Jesus, auxilie, né? Se eu vejo um vizinho, um colega, alguém que eu não conheço, que está construindo a sua casa, está melhorando o seu ambiente, né? Ter um momento de louvar a Deus por aquela pessoa estar conseguindo arrumar um ambiente para o seu aconchego. Então, a gente construindo aos poucos no nosso coração esse sentimento de gratidão, sentimento de amor a Deus e orar por aqueles que conhecemos, pelos que não conhecemos. E orar pelos nossos pelos nossos antipáticos, né? Porque nós também somos antipáticos para outras pessoas. Então, oremos, meus amigos, oremos todos os dias, reavaliemos nossa conduta, reavaliemos como nós estamos tratando as pessoas, porque nós que trabalhamos, que recebemos nosso salário, nós estamos sendo pagos para atender bem as pessoas. Não é um ato de caridade eu atender bem. Nós somos pagos para atender bem. Nós podemos estar doentes, nós podemos estar sofrendo porque algum familiar está doente, alguém faleceu, mas ali, naquele instante, nós temos que doar aquele espaço, porque nós estamos recebendo um salário para atender bem aquela pessoa. Eu sempre lembro da passagem do Evangelho de Jesus, que o servo ia lavar os pés do seu senhor, e ele vai ficar ali querendo que o senhor agradeça a ele por ter lavado os pés do senhor. Ele é pago para lavar os pés do senhor. Então, ele não fez mais do que a sua obrigação, né? Então, meus amigos, oremos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Amado Mestre Jesus, ampare a todos nós, que cada um de nós, Jesus, possa desenvolver no seu íntimo o sentimento do amor, o sentimento da gratidão, da tolerância, da paz. E que construamos, Jesus, a começar em nós mesmos, a paz íntima. E após isso, nós vamos estendendo a paz aos que moram conosco, aos que trabalham conosco e aos que convivem conosco. Amado Mestre Jesus, nós precisamos muito do Teu Evangelho a cada dia para mais esclarecimentos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.